Estamos de volta com o Linha de Passe desta noite de segunda-feira. Linha 17 é a nossa hashtag. Você segue participando. Vamos de segundo bloco, vamos de estreia, reestreia. Terceira passagem de Luiz Felipe Scolari pelo Palmeiras. O empate que desapontou o torcedor com mais um pênalti perdido contra o América, né? Mas o que é que você está vendo? Não tem gols? Tem. Mas você lança o assunto para deixar o gostinho, para prender a audiência. Brilhante, televisão tem dessas coisas. Não, eu mesmo fiquei aqui curiosíssimo, não, pois é, mas eu me pus no lugar do fã do esporte. Isso é brilhante. E eu ia dizer, faltava esse toque. O final do raciocínio era assim: se não houve gol no Horto no domingo, o que não falta é gol bonito aqui no Linha de Passe. Vamos à relação dos gols mais bonitos do futebol nacional. Que maravilha, hein? Com 3-0-0. Espera molhar o bico. Você sabe come cru, queima a língua. Sabe isso? Mas olha aqui, eu voto no Pedro e pergunto aos companheiros da mesa. Fiz esse... Tá bom, tem o Pedrinho do Vasco, que era belo jogador, embora se machucasse muito. Tem esse Pedrinho do Corinthians, tem o Pedro Henrique, tem o Pedro Jeromel, teve o Pedro Rocha, dos maiores jogadores de todos os tempos do futebol mundial. Mas Pedro, só Pedro. Não tem outro. É só o Rocha mesmo. Mas ninguém chamava Pedro Rocha de Pedro. Sim. Né? Pedro, simplesmente Pedro, só é o primeiro. Pedro. É o primeiro, pode crer. E é um baita jogador esse menino. Porque não é só que ele faz gol. Se o passe que ele deu de calcanhar para alguém que perdeu o gol, que mataria ali o jogo, faria 2-0, acho que não sei para quem foi. Não importa. Esse menino é muito bom jogador. Agora o Fluminense tinha que esconder ele agora, não deixar, tirar ele, mandar ele para a gente Atibaia nas férias. A gente aparece mais. Mas é o contrário, o Fluminense que ele quer vender, porque ele está desesperado. Mas tem 50% dos direitos. Se de fato vender, digamos, por 20 milhões de euros, pega 10 milhões de euros. Resolve ali. O Corinthians podia ir lá comprar esse menino. Não, e normalmente quem aparece como artilheiro do campeonato ou com destaque no campeonato. Já ir embora. A gente tem até a maldição da bola de prata nessa temporada. O cara entra na seleção da bola de prata, é vendido. Já foi assim com o Roger Guedes, com o Vinícius Júnior, com o Arthur, com o Éder Militão. Talvez o Pedro. Entrou na seleção. E o Pedro, também voto no Pedro. Gol, lindo gol. Então vamos lá, para acertar a votação. Mesmo com a bicicleta da luz. Juca, Pedro. Simplesmente Pedro também. Mauro. Eu vou na Lusa. Olha Mateus, que homem. Eu vou com o Mauro. Vou na Lusa. Não posso deixar de botar no português. Rodrigão bonito, né? Golaço do Rodrigão também. Não, todos os gols são bons. Você falou com razão, embora você tivesse esquecido dos gols. Mas aqui está assim. Tá dando o Matheus Rodrigues da Lusa lá. Carol tá voltando, sem parar lá. Grande Lusa, na Copa Paulista, derrotando o Nacional por 1-0. Com esse golaço. Paulo, cuidado com o seu celular aí. Segue. Segue. Segue o programa. Ele tá louco pra contar a história. O Mauro não sabe. Não sei. O Mauro não sabe? É a famosa piada interna, né? História interna. Tá melhor. Tudo bem, Mauro. Eu não sei se virará externa ainda hoje. Não, o Juca sabendo, grande chance. É longa demais a história. Não, a história é muito longa, mas muito longa. Impressionante o Arnaldo. Impressionante o Arnaldo. Ó, enquete sobre o Felipão. Você viu? Deixei o gostinho do torcedor palmeirense. Foi foi avisando o outro. O próximo assunto é o Palmeiras, depois dos gols e tal. Agora a audiência está lá em cima. Com o Felipão, qual campeonato o Palmeiras tem mais chance de vencer? Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores ou nenhum deles? Libertadores. Trouxemos para ganhar a Libertadores. Para passar pelo Corinthians e ganhar a Libertadores. É isso. Como da outra vez. Não, acho que o Corinthians não chega. Nem contra o Palmeiras? Não, o Corinthians para no Colo-Colo, eu acho. Peraí. É o meu prognóstico. Infelizmente, é o meu prognóstico. Eu acho que não. Tomara que coisa, não. Sabe quando você sai de... Você falou agora há pouco sobre olhar o Palmeiras e depois da volta no Felipão, já perceber que é um time moldado para as competições de mata-mata. Foi o primeiro jogo do Felipão. Fora o time basicamente poupado contra o América, teve também uma amostra na Copa do Brasil com o Paulo Turra comandante, mas o Felipão ali no telefone, sei lá. Pois é. Davidson titular. E um meio de campo mais reforçado, né, Jean? Acho que assim, tudo que a gente esperava aconteceu do velho Filipão, que viesse
a ser mostrado nesse novo Filipão, ou aliás, no velho Filipão, no novo Palmeiras, acho que acabou se confirmando, né? O Filipão vem sendo, pelo menos nesse começo de trabalho dele, exatamente o Filipão de antes, né? Eu, sinceramente, aliás, para deixar claro, né? Porque tem gente que acha que a gente baseia opiniões aqui em preferência, em gosto pela pessoa ou não. Eu adoro o Filipão. É um dos caras, acho que, mais legais do futebol brasileiro. Todas as vezes que tive com ele, fiz várias longas entrevistas com o Filipão e sempre foram entrevistas muito legais. Ele é um cara demais, eu acho gente finíssima. Agora, eu, sinceramente, acho que este elenco do Palmeiras não foi montado para ser treinado por um técnico como o Filipão. Não foi. Ele foi um elenco montado para ser treinado por outro tipo de treinador. Se o Roger deu certo ou não deu certo, se daria certo ou não daria certo, agora a gente não vai mais saber. Mas ficou claro quando a gente viu, por exemplo, no jogo contra o América, fora de casa. Mas time que quer ser campeão brasileiro por pontos corridos, e acho que tem que ser o caso do Palmeiras, do Flamengo, do Cruzeiro, você precisa querer ganhar do América fora de casa. O Palmeiras terminou o seu jogo com Jean, Thiago Santos e Bruno Henrique em campo. No banco ele tinha Dudu, o Scarpa que entrou aos 45 e Arthur. Então eu não estou nem falando ainda, evidentemente, da formação tática, do tipo de jogo, porque o Filipão não fez o primeiro treino dele hoje. Mas a simples escolha dos jogadores demonstra opções que não são as opções que você imaginava para esse elenco do Palmeiras no começo do ano, né? Contra o Bahia já tinha sido assim, tinha terminado o jogo já com o Thiago Santos, com o Felipe Melo e com o Bruno Henrique. 3 volantes também, né? E com várias opções de qualidade no banco. Então, não é um Palmeiras que vai lutar para vencer todo o jogo, é um Palmeiras que, em geral, vai ficar satisfeito com o empate fora de casa. E com o empate fora de casa, você não briga por pontos corridos, né? Eu acho que quem quer ser campeão por pontos corridos tem que brigar contra os adversários mais fracos para vencer. Não foi o que o Palmeiras mostrou nessa partida contra o América. Então, está ficando cada vez mais clara a opção pelas Copas. Eu acho que na hora que o Palmeiras faz essa troca, ele sabe que o que vinha era isso. Eu acho até que não dá para criticar o Filipão especificamente por essas escolhas. Se você pode criticar a direção do Palmeiras, o Alexandre Matos, o Gagliotti, se você achar que é o caso de criticar. Pode ser que o resto da temporada, com títulos de Copas, seja a Libertadores ou a Copa do Brasil, acabem, vamos dizer, justificando a troca. Mas eu não acredito que a gente vá ver esse Palmeiras jogando um grande futebol, um futebol vistoso para frente. Acho que isso está ficando cada vez mais claro pelas opções que ele faz, seja por jogadores mais defensivos em campo, seja pela escolha do atacante menos técnico entre todos, como uma peça que a gente vai ver jogando o tempo todo, que é o caso do Daverson, que a prioridade não vai ser realmente o futebol, o tipo de jogo. A prioridade vai ser muito pragmático e tentar os títulos, acho que sobretudo das Copa do Brasil. Mas o pragmatismo não foi a principal característica do Corinthians, campeão, sobrando como foi no ano passado? E acho que cabia que fosse assim, Porque não estava disputando nenhuma taça mais. É a diferente situação do Palmeiras. O pragmatismo será, em busca das taças, fazer do brasileiro uma coisa menos importante, acho. Mas Juca, agora, o pragmatismo era uma obrigação daquele Corinthians, sem dúvida nenhuma. O Palmeiras não. Era uma obrigação. O Palmeiras, em tese, preparou-se para jogar todos os torneios. Agora, tem que fazer justiça também, pelo menos em relação a uma outra questão que tem me chamado muito a atenção e que os nossos comentaristas de arbitragem também não estão dando pelota. O que goleiro se adianta na hora do pênalti, inclusive na Copa do Mundo, e que não se marca mais isso, todo mundo já, acabou, né? Todo mundo já desencanou. Acabou, desencanou. Então, tem uma pessoa que observa isso em todo lance e não deixa de dizer. O Paulo Calçade. Então tem duas. Juca, que foi de Paulo Calçade? Não, eu tenho desenganado. Professor Pasquale.
Não há pênalti que ele não me mande um comentário indignado. Não há pênalti defendido pelo goleiro que ele não me mande um comentário indignado. Mas vocês não vão falar nunca. Então, mas eu acho que também tem só rapidinho esse negócio, porque eu acho que o pênalti, o goleiro já... Mas o Palmeiras perdeu 2 nos 2 últimos jogos. Exatamente, com batedores diferentes. Sim, e o primeiro não teve nada a ver com o adiantamento do goleiro. Hoje tenha jogado muito mais para vencer. Não. Também não. Hoje tem esse negócio do limite da paradinha, o cara fica lá tentando ver o goleiro desabar 10 vezes, como o Jean ficou tentando, o goleiro vai se adiantando, se adianta. Então tem isso também. Pouca gente bate o pênalti, vai lá... E bate o pênalti. Coloca e bate o pênalti. Fica lá até o goleiro tá quase colado na... O que eu acho que difere a questão do pragmatismo, a gente pode pegar os 3 grandes de São Paulo. Você citou o Corinthians, a gente falou um pouco do São Paulo, já no primeiro bloco, São Paulo atual do aqui. Um pouco é bom dizer, né? Ficamos razoavelmente, né? Podiam centrar em mais detalhes, mas tudo bem. Só para fazer a comparação com o Palmeiras. O Palmeiras, pelo investimento, pelos jogadores que tem, pelos títulos recentes que conquistou também, ele não, em tese, não precisa ser pragmático. O Corinthians só tinha essa opção. O São Paulo só tem essa opção esse ano. O Palmeiras não. É isso que eu acho que ele está discutindo. Então, você também cobra de acordo com o que o elenco de tal time pode apresentar. Sim, senhor. Né? Claro. E acho que, assim, né? Digamos que para aquele Corinthians do ano passado, o Carille fez o possível, o melhor. O Aguirre está fazendo o mesmo com o São Paulo esse ano. Agora, com esses jogadores que o Palmeiras tem, não dá para simplesmente jogar pelo mata-mata por uma taça. Eu acho que essa é a... E o Palmeiras vem tentando, temporada a temporada, trocando seus treinadores, atingir não só o resultado, né? Eu acho que a proposta é ser um time que... No começo do ano, a proposta é sempre ser um time que... pelo menos no começo de cada ano. Talvez seja uma coisa exatamente diferente da história do ano passado, né? Então, a partir do momento que você tem um investimento, você vai melhorando seu elenco ano a ano, pelo menos no início da temporada, a proposta é ganhar e jogar. E o Palmeiras vai abandonando aos poucos, ao longo da temporada, desse tipo, seja qual troca seja, né? Só para deixar claro, não é que eu estou defendendo o pragmatismo. Não, entendi. Também. Mas a pergunta já que a gente disse aqui, poxa, fica claro que o Felipão vai priorizar os campeonatos de mata-mata por praticar um futebol mais, né, com maior pragmatismo e tudo mais. Mas aí eu citei um campeão brasileiro, certo, né, anterior que praticava um futebol com bastante pragmatismo e conseguiu, ainda assim, o título brasileiro. Bem, o Felipão estreia, o Palmeiras empata e fica muito distante dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Né? Muito distante dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Vai jogar agora contra o Cerro Porteño. Né? Tem o Cerro Porteño e tem no meio do caminho jogos também importantes do Campeonato Brasileiro. Será que a partir de agora a escalação que utilizou, ou parecida com ela, contra o América, pode ser vista mais vezes? Mesmo com o primeiro turno não tendo terminado ainda do Palmeiras no Campeonato Brasileiro? Eu não duvido. Já? Eu não duvido. Eu não concordo, se viesse assim eu não concordo, mas eu não duvido que volte a ser a priorização das quartas-feiras. A priorização do meio de semana. A conversa do ano passado. A conversa do ano passado é exatamente a mesma conversa do ano passado, e que acabou não dando em nada. Então, assim, eu não duvido que seja assim, sinceramente. Porque agora, inclusive, você tem um técnico que é melhor nesse tipo de competição, cujas principais qualidades são mais úteis nesse tipo de competição, né? Eu acho que o Campeonato Brasileiro você ganha de um outro jeito, né? Você não ganha na motivação, na empolgação, no saber lidar com o grupo, e essas são qualidades importantíssimas, eu não estou menosprezando essas qualidades. Agora, o Palmeiras fez essa troca de técnico, o Palmeiras trouxe um técnico cujas principais características são as características que, em geral, ajudam os times a terem sucesso no mata-mata. Então, não me surpreenderia se, a partir disso, né, a partir desse momento, a priorização institucional, seja ela definida pelo Filipão ou definida pela direção, passasse a ser nos jogos de meio de semana. E pode até ter havido uma conversa, até antes do acerto, né,
nessa direção? Porque se a gente dizia aqui sobre o Flamengo, o Barbieri pode não ter o peso necessário para definir se poupa nessa competição, prioriza. O Felipão, ao contrário, tem muito, né? Tem. E acho que assim, o Felipão não ia aceitar uma intromissão de... Qual era o ponto forte do Vanderlei Luxemburgo quando era um técnico de sucesso? Era pontos corridos ou era mata-mata? Pontos corridos. Corridos. Qual é o ponto forte hoje do Vanderlei Luxemburgo? Não tem. Qual é o ponto forte hoje do Luiz Felipe Scolari? Então, mas eu acho que... Eu não sei se existe ponto forte do Luiz Felipe Scolari. Você não acha que... Eu até falei disso outro dia. Os últimos trabalhos. Copa do Mundo... China, desculpa, China eu não considero. Não dá. Copa do Mundo, Grêmio, perdeu o Gaúcho para o Inter, depois saiu, brasileiro, fez uma campanha mediana, foi nem ruim. Copa do Mundo, não precisa entrar em detalhes. 2012 ganhou a Copa do Brasil, aquela que não tinha os times da Libertadores, depois aí... Eu não sei, sinceramente, de 2012 para cá, 13, 14, tanta coisa aconteceu. O Scolari estava lá na China, eu não sei se ele tem ponto forte. Realmente não sei. Não sei mesmo. Vamos ver se tem algum ponto forte. O Luxemburgo acho que não tem mais nenhum ponto forte hoje, porque ele fez trabalhos recentes em vários clubes aqui no Brasil, todos foram muito fracos. O último no Sport, ano passado. E ele era bom em pontos corridos, né? Sim. O Felipão... Chegou a dominar o campeonato de pontos corridos. Não sei se ele tem ponto forte ainda. Acho que a gente acaba se baseando num passado, só que o futebol tem transformações constantes. E se os conceitos são exatamente os mesmos, eu acho que ele será muito pouco competitivo como técnico aqui no Palmeiras. Em mata-mata ou em brasileiro? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Para mim vai ser surpreendente. A não ser que ele apresente outras armas. Não sei se as terá. Tem um outro auxiliar, né? Mas a Murtosa, não sei até que ponto o Paulo Turra é um cara com outras ideias que possa influenciá-lo. Isso aí realmente não sei. Não sei porque eu não vi ainda, né? Ninguém viu. Então vamos ver. Estava na China. A China não é um paralelo que possa ser levado realmente a sério. Então, a partir de agora, esse jogo de ontem também tem aquela questão, o jogo da Libertadores, pô, muita gente, não pôs a força máxima. Então, só mais adiante que a gente vai ter uma noção de como esse Palmeiras vai jogar. Agora, os sinais iniciais, na pré-estreia, que foi o jogo contra o Bahia pela Copa do Brasil, eu chamo de pré-estreia, porque o Felipão não estreou, mas ele estreou. Pré-estreia, né? É bom, é um bom termo. Como diria o outro lá, vai comandar pelo telefone, e o Paulo Turra fez exatamente a coisa do Daverson, né? O Daverson é um jogador que jamais seria... se pensaria do Daverson titular, ou jogando mesmo, entrava uma vez ou outra, mas aí chegou o Felipão, tem que ter o centroavante e tudo mais. É claro que em alguns momentos da sua trajetória ele jogou com outros jogadores que não tinham esse papel de 9 típico na área, sim, mas a preferência dele sempre foi por esse jogador. Aí tendo um camarada com esse perfil, ele vai escalar. Então o primeiro sinal, acho que o jogo do Bahia deu mais sinais na pré-estreia do que vai ser o Palmeiras, e me pareceu tudo muito meio retrô, né, do que o jogo de domingo, porque foi o time da ligação direta, o time da bola comprida lá para frente, tentando fazer conexão defesa-ataque, Marcos Rocha fazendo 300 lançamentos, e ao contrário do que se tentava fazer com o Roger, e se tentou fazer lá com o Eduardo lá. Bola, uma outra linha, né? Nem uma coisa nem outra. Então, assim, eu não sei se tem ponto forte, eu prefiro esperar para ver se ainda tem ponto forte. Mas eu parto do princípio de que ele faz parte de um grupo de treinadores nos quais eu não apostaria que vai ter sucesso. Se acontecer, eu vou ficar muito surpreso. Eu só acho que, em relação ao que o Mauro falou do Luxemburgo, né, e as qualidades que o Luxemburgo tinha, em geral, essa questão de tática, de organização de time, de fazer um time jogar bem e bonito, como o Luxemburgo indiscutivelmente fazia, né? Os times dele realmente jogavam bem, davam espetáculo, não só venciam, como davam espetáculo. Esse tipo de qualidade, ela costuma requerer mais atualização do que a parte psicológica, motivacional ali, né? Motivadora, de emocional, que faz parte das qualidades do Filipão. Então, acho que isso muda menos, né? Quer dizer, você saber motivar um grupo, você saber juntar os jogadores, você saber transformar um punhado de jogadores numa equipe, talvez você precise de menos atualização, você precise estar menos antenado com o que está acontecendo. Acho que, por isso, até quando havia essa dúvida do Palmeiras... Entre um e outro. Entre um e outro, eu falei, bom, nesse caso... Até olhando, né, para o técnico que o Palmeiras acabou de mandar embora, é melhor você contratar o motivador, o cara emocional, o cara que, ainda que esteja desatualizado,
as suas qualidades não são qualidades que requerem uma atualização tão grande, né? Porque essa coisa da gestão de grupo, tudo bem, tem coisa que muda, mas tem muita coisa que é da natureza da pessoa, do que ele é, de como ele age. Então, por isso eu acho que essa qualidade ele ainda pode ter. Agora, repito, talvez seja pouco para quem montou o elenco que o Palmeiras montou, para quem tinha as pretensões de jogar o futebol que o Palmeiras tinha. Como eu já me manifestei a esse respeito na semana passada, eu me limito a dizer o seguinte: o Mauro disse aqui que vai ficar surpreso se ele se der bem. E eu vou dizer aos queridos fãs do esporte, eu vou ficar feliz se ele se der bem. Até na Libertadores? Sim, senhor. Principalmente na Libertadores. Que provocador. Nas quartas da Libertadores. Juca sendo provocado. Isso aí, né? Um feitiço contra o feiticeiro. Fala assim, fosse você corintiano. Um eventual. Você me pede um exercício de imaginação que é, como diz o Mauro, praticamente impossível. É um confronto muito possível na próxima etapa. Pois é, tomara que haja. Eu acho que está sendo um exagero. Eu, aliás, me digo mais. Todo mundo, vocês estão achando, né, que quer dizer, claro. É que se fala quando se fala tanto de um confronto que não está definido, em geral não dá, né? Não dá. É que o Colo-Colo também não está acontecendo nada com o Colo-Colo no Campeonato Chileno e tal. Mas eu acho que esse time do Corinthians é muito limitado para você imaginar que, por exemplo, quarta-feira ele volte de Santiago com um resultado que lhe permita jogar na volta aqui e eliminar o Colo-Colo. Tomara que aconteça. Torcerei para que aconteça. E aí, muito provavelmente, porque o Cerro Porteño não é também um adversário que, jogando o segundo jogo aqui, né, pelo menos se a gente basear no que aconteceu contra o Grêmio na primeira fase, né, empatou lá, tomou uma goleada em Porto Alegre, um Corinthians e Palmeiras realmente vai ser uma coisa assim. E aí eu te diria que o Palmeiras é favoritaço. Claro. Só é pensar, entre outras coisas, mesmo a conversinha da final do Paulista, entre um jogo e outro. Lembra disso? Mesmo papo. lembrado. O Corinthians perdeu para o Palmeiras lá em Itaquera. Ele já saiu o Roger, mas de repente, né? Aí ele fala de superstição do Arnaldo. Na conversa do jogo. O Mauro está enganado, porque não é que então eu queria dar a taça. Eu até hoje quero dar a taça. Eu, se fosse, já disse 1000 vezes, se fosse presidente do Corinthians, mandava a taça lá para parar com essa bobagem de querer impugnar o jogo, anular, não sei o quê, blá, blá, blá. Dito isso, veja você, fã do esporte, vou conversar com você, porque com eles aqui não adianta. Tirante o pau, veja você, fã do esporte, o que custa a um cidadão ser honesto, transparente, assumir, né, as suas paixões, sim, de quem gosta, de quem não gosta. Qualquer coisa que eu diga, eles sempre tentam virar para que eu estou secando. Eu falei aqui que o São Paulo ia ser primeiro no final do primeiro turno. Tá secando. Teve gente aqui que me pediu, pelo amor de Deus, na redação, para de falar isso. Mas por quê? Acha que dá azar? Pelo menos você parou com essa história de cortar o braço. Pelo menos isso. É verdade. Eu andei mesmo. Tá cheio de pequenos cortes. Mutilado, né? Mas, e pense, é só você pensar em casa. Você corintiano, um confronto da velha raposa, bicampeã da Libertadores, Luiz Felipe Scolari, com o menino Osmar Loss. Olha, o Paulo Roberto Alves Júnior, o Pedro Martinelli e Cristino foram para a geladeira. Assim, por causa do... O juiz e o bandeirinha de Botafogo e Santos. Porque o Luiz Fernando foi para a bola e o Renatinho fez o gol. Porque o chefe da arbitragem da CBF, igual aos seus companheiros que hoje comentam futebol, tem dificuldade de interpretação da língua portuguesa. O dicionário... Não foi legal, Juca? Não foi legal, não. Foi legal, sim. Foi ilegal e fez muito bem o árbitro anular. Tem a minha solidariedade, ele e o bandeirinha. E só antes do intervalo, eu estou sempre do lado do Juca. Muito obrigado, estamos sempre do lado. Muitos fãs de esporte escreveram, mas o Juca esqueceu do Pedro. O Pedro do Chelsea, o Pedro do Barcelona, você está se referindo ao futebol brasileiro, aos jogadores brasileiros. Claro. Assim, como muita gente escrevendo. Sim, ok. Para deixar claro, então, que o Pedro, o primeiro do Juca, no futebol brasileiro, e Pedro brasileiro. Rocha, embora uruguaio, brilhou aqui no São Paulo Futebol Clube e tudo mais.
Foi ídolo do São Paulo. Tem o Pedro Jeromel também, mas que é Jeromel, não é Pedro. Muito mais Jeromel. Tem o outro Pedro Rocha, do Grêmio, que hoje joga na Rússia. Mas é Pedro Rocha. Muito obrigado. Intervalo, nós voltaremos com... Paulo Pedro. Eu sou como o Paulo Roberto, o afastado do Mauro, lá, o bandeirinha que o Mauro acabou de dizer. O Paulo Roberto. Intervalo, nós voltaremos falando de Corinthians. Próximo bloco, até já. Eu gostei, o assunto foi... Celular, não? Celular, no intervalo aqui. Diversos... Falando de celular, né? Falando de celular. Nuances. Celulares que somem no Morumbi. Acontece de tudo. Seu? Não, meu não. Um amigo meu. Linha 17 é a nossa hashtag para você. Tem que devolver o Fui. Seguir participando. Juca, o Corinthians empatou 0-0 com o Atlético Paranaense, não conseguiu manter o ritmo dos outros jogos, o que é natural, apesar de ter poupado alguns jogadores, mas no caso do Corinthians, do elenco curto, você poupa para não perder físico, mas você perde qualidade, porque os que estão entrando estão ainda em teste, né? Muitos deles em teste. Não, ainda, por exemplo, se pôs um garoto que é volante na lateral, o Thiaguinho, né? É difícil, né? Você exigir entrosamento. Esse time, na verdade, o Corinthians deve erguer as mãos para o céu por ter conseguido empatar o 0-0, porque o Atlético Paranaense jogou melhor, mais uma vez, embora sem ter que fazer milagres, como fez contra o Botafogo. O Cássio foi decisivo para que o Corinthians mantivesse o 0-0. Isso deu uma certa esfriada, né, na reação corintiana. Seria a 4ª vitória em 5 jogos, faria igual a campanha do São Paulo, embora contra adversários menos fortes. Mas, enfim, é o Corinthians se preparando para jogar na quarta-feira em Santiago contra o Colo-Colo, que também está fazendo uma campanha medíocre no campeonato chileno. A solução para o Corinthians, que se não for uma solução técnica magnífica, pode vir a ser uma solução do ponto de vista de marketing e de agitação muito curiosa, muito engraçada, pode vir da China, que é a importação de Oscar Romero, o irmão gêmeo de Ángel, ambos com 26 anos. Ele quer, o Corinthians quer, mas envolve quantias que não são pequenas, mas o Corinthians está interessado em fazer. E eu vinha para cá pensando nisso, Paulo. O que seria uma narração de uma tabelinha entre Ángel e Oscar? Teria de falar o primeiro nome, né? O nome dos dois, né? Porque não dá para ser Romero primeiro, Romero segundo, é feio. Não. Né? E Romero o que já está aqui e Oscar o que vem. Isso. Ia ficar esquisito toda a vida, né? É Oscar e isso, né? Todo mundo dizia que o Oscar é que era o bom e tudo mais. Agora ele está vindo para... Porque precisa provar isso, né? Não, você é coadjuvante. Ele vai precisar provar que ele é bom. O canhotinho. Que jogou pelo Racing. São diferentes. Não, claro, mas é que assim, o que está jogando o Romero agora, né, é engraçado até, assim, porque você chega, né, sempre houve essa brincadeira, inclusive no tal do domina a bola pro... Sim, era o irmão, não era ele. E a verdade é que agora com o que está jogando o Romero... Dá chapeuzinho, dá caneta, tá impossível, menino. Dentro da área contra o Atlético Paranaense, ele saiu jogando, não é possível. Mas, assim, eu vendo algumas partidas do Corinthians no pós-Copa... Está mais organizado, sem dúvida nenhuma. Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que era uma questão que a gente colocava. Se a essa altura tivesse seguido a toada do pré-Copa, o Lócia não estaria mais no comando do Corinthians. Claro. E acho que ele, mesmo com perdas importantes nesse período todo, e nesse jogo ele precisava alternar alguns jogadores, não tinha jeito. Não. Ele tem um compromisso na Libertadores. Claro. Vamos lá. Foi campeão brasileiro ano passado, o Corinthians. Tem 2 títulos em 3 anos. Se tem um time que pode olhar para o Campeonato Brasileiro com um pouquinho mais de... Né, sem dúvida. Eu acho que menos preciosismo é o Corinthians. E pelo desmonte do elenco, né, bimestre a bimestre. Acho que aí... Bimestre a bimestre. Né, você tem uma justificativa plausível, uma saída mais... uma possibilidade, e acho assim, todas aquelas respostas da enquete do primeiro bloco, qual o torneio mais importante, tal, não sei o quê,
a Copa do Brasil, a gente vem falando isso é interessante, é desde o começo para o Corinthians. Pela questão financeira, pela questão que o Corinthians entraria numa fase já... E aí o Corinthians passou pelo Vitória, ganhou o primeiro jogo da Chapecoense e está próximo a uma semifinal já de Copa do Brasil, né? E já ganhou um título paulista esse ano, né? Então, poderia se garantir na Libertadores no ano que vem via título da Copa do Brasil, porque estando na semifinal de uma competição, como uma Copa do Brasil, o Corinthians pode levar. Claro. Né? E acho, ainda mais que pode... O adversário do Corinthians, passando pela Chapecoense, que acabou de trocar o seu treinador de uma forma meio... Chapecoense esse ano está meio bagunçada, né? Já lá na parte de baixo da tabela brasileira. Demitiram hoje o Rui Costa, o dirigente, né? E o Gilson Klein. O favorito é o Gordiola. O Guto Ferreira. Vai ser, aliás, o próximo adversário do... Mancini também está na pauta. Mancini também, que já teve coisa lá também, né? Já teve trabalho. E saiu mal de lá, né? Saiu mas meio... o Gordiola tem mais chance no momento. É o favoritaço. Favoritaço. O Corinthians vai a Chapecó no final de semana, né? Pelo brasileiro. Vai final de semana e no meio de semana. No meio de semana, de novo essas coisas. Chapecoense. E aí, de novo, tem estratégia, né? Você tem que ter a estratégia da semana, né? O Corinthians vai, evidentemente, com os titulares todos contra o Colo-Colo. E depois tem 2 jogos em Chapecó, né? Para definir a vaga na semifinal da Copa do Brasil. Mas e o time do jogo com o Colo-Colo deve ser aquele que deu mais certo nesse período, que é o time sem centroavante fixo, que teve bons momentos. E deve ser o time do Chile. Que tipo de ligação dá para fazer entre Corinthians e Cruzeiro? Né, envolvidos como estão nas 3 competições, ocupando mais ou menos a mesma faixa de tabela e, de certa forma, até por escolhas do Mano Menezes, já dá para dizer que podem até ter, pelo menos dentro desses próximos dias ou próximas rodadas, a mesma estratégia, que é... Né, Paulo, olha, eu vou te dizer uma coisa, qualquer comparação entre os dois nesse momento, eu te diria, o Corinthians, se for bem nas Copas mata-mata, surpreenderá, inclusive, o seu torcedor. O Cruzeiro está sendo uma decepção. Uma decepção com desse tamanho. Aí, você pode dizer, daqui a 15 dias você me pergunta, o Cruzeiro eliminou o Flamengo, o Cruzeiro seguiu vivo na... Aí mudou, né? Mas o Cruzeiro com o elenco que tem era para estar fazendo uma temporada muito melhor do que a temporada que está fazendo. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Foi prejudicado ontem contra o Vitória, de fato foi. Tem sido, é verdade, o Mano reclama aí com razão, mas seja como for, a diferença é tal que era para estar superando erro de juiz, como todo time que é campeão supera. Eu acho que está sendo uma decepção o Cruzeiro. Eu também acho. E acho que a diferença também dos dois é que a frente mata-mata do Cruzeiro é uma frente mais complicada nesse momento. Sem dúvida. Né? Sim. Tudo bem. Libertadores. Porque o Santos, ele venceu o Santos. Também. É outra similaridade entre os dois. Isso, já venceu. Venceram o primeiro jogo por mas o Cruzeiro venceu fora de casa. Mesmo, o Cruzeiro pegou o Santos num momento em que o Santos estava completamente em transformação, né? Então, conseguiu vencer o primeiro jogo na Vila Belmiro, deu uma encaminhada, embora agora a Copa do Brasil tenha essa questão do gol fora não pesar mais, mas deu um belo passo em relação à classificação. E em relação à Libertadores, é um confronto gigante com o Flamengo. Né? Por mais que o Colo-Colo possa criar dificuldade, para o Corinthians é outra dimensão. Né? Cruzeiro e Flamengo não tem favorita. É briga de cachorro grande. Acho que é o grande jogo da semana. Né? E é o que o Juca falou. O vencedor desse confronto, se o Mano elimina o Flamengo, ninguém vai ficar lembrando pelo menos por um período da fraquíssima campanha. O mata-mata tem essa capacidade de apagar todos os erros, apagar todas as críticas, de fazer os times serem alçados a um Olimpo que eventualmente não merecem pelo futebol apresentado, mas é assim que funciona. É isso mesmo. Então por isso que eu dizia que esse cenário todo ele vai ficar mais claro depois dessas 3 semanas, porque a gente vai ter times eliminados e esses times eliminados podem até significar técnicos demitidos, técnicos trocados,
campeonatos, outros que a gente eventualmente critica hoje podem estar alçados. Infelizmente é assim, quer dizer, eu digo infelizmente porque, em tese, né, acho que elogios ou críticas não deveriam partir apenas do resultado de um campeonato, e sim dos desempenhos, tudo que a gente sabe que não é como faltando mais de meio campeonato, 9, 10 pontos já parece algo definitivo, que não é. Não é. Hoje o Cruzeiro está 10 pontos atrás da primeira colocação. No ano passado, o Palmeiras, nessa rodada 17, estava 12. Na 32ª, ele ficou 5 atrás do Corinthians e poderia ter ficado 3 se vencer... 2, né? Se vencesse o jogo. Não, poderia ficar 3. Né? Porque ficou 5, ele empatou com o Cruzeiro, se vencesse ficaria 2. Naquele jogo de numa segunda-feira até, no Allianz Parque. Ou seja, aí no domingo seguinte jogou em Itaquera e poderia se igualar em número de pontos, e aí nos critérios de desempate, acho que ficaria à frente. Passava. Ficaria à frente. Ficaria à frente. Acho que tinha o número de vitórias igual, o saldo era melhor, algo assim. Enfim, não me recordo exatamente, mas os critérios... Porém, empatou com o Cruzeiro, perdeu para o Corinthians e não alcançou. Mas essa história toda. Mas depois de ficar 12 pontos atrás, ele teve o título ao seu alcance. É verdade. Então, por que um clube desiste? Porque está 10 pontos atrás, como eu falei no começo do programa. Nenhum time no Campeonato Brasileiro joga um futebol avassalador. Ninguém é o Manchester City da temporada passada. Você fala, eu posso pontuar, mas nunca vou alcançar esses caras, porque eles não vão fraquejar. Você sabe que não vão fraquejar. Ou como o Bayern faz, vira e mexe lá no Campeonato Alemão. Você sabe que não vai dar chance para ninguém. Você pode ganhar o segundo turno inteiro, que não vai tirar a diferença. Aqui sempre é possível. Os times são frágeis demais. Uma lesão, duas, jogador que vai embora, já acaba com tudo e, de repente, você tem uma oportunidade. No caso, o Cruzeiro fez até uma boa campanha de recuperação no passado, no segundo turno também. Não para brigar pelo título, mas ficou até bem colocado, tudo se classificou, entre aspas, para a Libertadores novamente, né, porque ficou na zona de classificação, abrindo até uma vaga mais atrás. Que foi até do Flamengo, né, no caso. Foi o primeiro, o Cruzeiro acabou, foi campeão do segundo turno ou não? Quem foi o campeão do segundo turno? Acho que o Corinthians, o Corinthians não. O Corinthians não, estou falando de 2015. Não, o São Paulo acabou na frente do Corinthians. O Corinthians ficou 12º, 13º, uma coisa assim. São Paulo tinha chance. Acho que foi o Cruzeiro, ficou o Cruzeiro e o Botafogo. Eu acho que foi o Cruzeiro, sim. Acho que foi o Cruzeiro. Enfim, aí 10 pontos é bastante para desistir, joga a toalha, é meio bizarro isso, mas... Intervalo, nós voltaremos, tem palpite. Não. Agora é palpite bruto. Palpite Libertadores? Bruto. No próximo bloco. Eu me recuso a falar de...